Sansão, o livre-arbítrio no plano divino. Esta é a lição de número 5 da classe juvenis que nós estudaremos hoje. Meditaremos para ensinar para os nossos alunos na data de 3 de agosto de 2025, em um domingo, se assim for o cronograma aí da sua igreja. Certo é que esta lição está na revista Personagens Marcantes da Bíblia. Temos o texto principal em Juízes 16:20, que diz: E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então nós vamos falar de Sansão, este homem de Deus. Assim, quando esteve na presença dele, enquanto esteve fazendo sua vontade, foi sim um homem de Deus. A leitura bíblica em classe está em Juízes 13, 1 ao 7, que fala mais sobre essa história. O professor poderá ler em sala de aula, ou deverá ler em sala de aula. Se você ainda não leu, eu já fiz a minha leitura. Se você não leu, pause, leia, reflita e assim venha para o subsídio para que entenda de uma melhor forma a lição que será explicada. Temos 3 objetivos e precisamos nos ater no estudo, no momento do estudo aqui, do preparo e também em sala de aula. Preste atenção, não fuja do assunto. Se o pessoal, os jovens, juvenis conversam, tem atividade, tem energia, mas nós devemos voltar sempre ao tema, por isso que tem aqui os objetivos. E o primeiro, entender o propósito do voto nazireu do nascimento de Sansão, identificar os tropeços contínuos e frequentes de Sansão, mostrar a realidade do princípio do livre-arbítrio. Este é os objetivos, guarde eles aí e fique firme naquilo que será ensinado em sala de aula. Vamos aqui para a questão principal. Quem é Sansão? Aliás, a questão principal hoje é o livre-arbítrio, né? Nós falaremos sobre Sansão, da escolha do certo, do errado e a consequência para cada erro, né? Para cada situação. Para a boa escolha tem consequências boas e para a escolha má tem consequências más. Quem é Sansão? Sansão é um israelita, né? Foi um israelita, filho de Manoá, da tribo de Dan. Ele nasceu quando o povo de Israel estava sendo duramente oprimido pelos filisteus. Os filisteus oprimiam aquele povo. Oprimia, levando os seus bens, guerreando, causando danos ao povo de Israel. Mas o Senhor prometeu que haveria um resgatador, que levantaria alguém para livrar o seu povo. Então, nasce Sansão. Sansão foi escolhido desde o ventre de sua mãe, mesmo sua mãe sendo estéril, mesmo não podendo ter filhos. Ela tem um encontro, né? O anjo vai até a ela e fala que ela conceberá um menino. Esse menino, dito nazireu, ou seja, separado para o Senhor. Ele será um nazireu, seria usado por Deus para começar a livrar o povo das mãos dos filisteus. Então, ele foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel. Ele foi resposta de 2 orações, no mínimo, né? 2 orações de seus pais, porque queriam filhos, e também do povo de Israel, que precisava de um libertador, de um resgatador. Então nasceu Sansão. Então o povo se alegra sabendo que Deus providenciou alguém para livrar aquele povo. 1.1, o voto de nazireu. Na Bíblia, nazireu é um nome utilizado para indicar uma pessoa que possuía um voto especial de consagração a Deus. Assim foi na vida de Sansão, assim foi na vida de Samuel, assim foi João Batista. Esses foram escolhidos por Deus, separados. Por exemplo, Samuel também não poderia ter cortado os seus cabelos. Esses homens nazireus, eles não poderiam consumir bebida forte, porque eles eram separados. Eles não poderiam, de forma alguma, ter momentos de confusão, porque a bebida traz isso, porque era um compromisso que Deus, era o que Deus requeria, para que eles pudessem entender que eles eram separados, por Deus. Sansão, todavia Sansão, nele vemos um líder escolhido por Deus, mas que escolheu uma vida cheia de contradições em sua espiritualidade. Sansão foi muito confuso. Ele teve muitos momentos em sua vida e em muitos dele ele preferiu seguir o mau conselho, ou preferiu seguir os conselhos do seu próprio coração, ou atendeu o desejo da carne e rejeitou a vontade de Deus. Foram muitas escolhas e isso lhe custou caro em várias delas. 2. Uma entrada triunfal, uma força singular. Durante o período dos juízes, Deus levantou heróis nacionais com o objetivo de livrar o povo de seus inimigos. Sansão julgou Israel por 20 anos, então ele foi juiz em Israel. Quando nós lemos aqui, a história dele está no livro de Juízes. Foram vários juízes. Sansão, ele ficou por 20 anos, ele se notabilizou por sua incrível
força física e também a sua confiança em Deus. E ele governou, pelo tempo que foi fiel ao Senhor, ele governou com sabedoria aquele povo. E por isso que no livro de Juízes a sua história até é grande ali, né? O espaço dedicado a contar a história dos juízes. Recebem alguns versículos ali, mas a de Sansão é uma história maior, né? Uma história bem maior. Poderíamos definir o início da caminhada de Sansão como uma verdadeira entrada triunfal. Sim, no momento em que ele serviu a Deus, que ele foi fiel ao Senhor, ele foi grandemente abençoado. Fatos extraordinários sucederam com a força de Sansão. Pôde vencer os seus inimigos de formas tão inimagináveis para nós, seres humanos. Hoje nós podemos imaginar, porque nós temos aqui na Bíblia, né? Podemos ver os fatos extraordinários. Por exemplo, vou contar um aqui, que daqui a pouco nós chegaremos lá, mas, por exemplo, quando Sansão, ele feriu mais de 1.000 homens, né? Quando ele fere 1.000 homens com a queixada de um jumento. Então ele matou 1.000 homens com a queixada de um jumento. E outros fatos também. Quando desceu a Timnate para tomar uma filisteia como esposa, despedaçou um leão com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Ele também matou 30 homens de uma vez, só para pagar, né, só para pagar o acordo que havia feito. Foi uma situação que ele tratou de realizar. Então, perdeu ali a aposta, ele teve que matar, ele acabou matando esses 30 homens. Capturou 300 raposas, amarrou tochas acesas em suas caudas e soltou nos campos dos inimigos filisteus. Capturou 300 raposas, animal, né? Animal valente. Sansão também feriu os 1.000 homens com uma queixada, que nós já falamos, e ele também arrancou sozinho os portões da cidade com os seus batentes. Arrancou os portões da cidade, portões certamente muito grandes, e não arrancou só os portões, ele levou os batentes também da porta e subiu uma colina. Tamanha era a força de Sansão. Então ele realizou fatos extraordinários, foram situações incríveis, dignas de filme. E tem muitos filmes, né, de Sansão, porque é realmente uma história bem interessante, que nos deixa, né, nos deixa abismados com tamanho força que havia em Sansão. Mas graças a quem? A Deus. É a força que Deus concedeu a ele para que ele pudesse ser o libertador daquele povo, do povo de Israel. Mas performance não é tudo. Ele se amparou muito na sua força física, achou que estava tudo bem, não precisava mais observar a vontade de Deus, porque achou que a força era dele, mas a força provinha de Deus, porque era algo sobrenatural. Não houve ninguém com a força física de Sansão, porque realmente provinha de Deus. O homem mesmo não é capaz de fazer sem a presença de Deus o que Sansão fez. Então performance não é tudo, é o 2.2. Apesar desses feitos extraordinários que aumentavam a sua fama, histórias sobrenaturais, mas também inúmeros princípios quebrados ao longo do caminho. Então, por muitas vezes ele tinha essa força, então ele achou que não precisava fazer a vontade de Deus. Em determinados momentos ele falou assim, foi no conselho do próprio coração, no desejo da carne, ou quando as pessoas induziram ele a errar, ele acabou errando porque não observou a vontade de Deus. Então a performance não é tudo. E nós devemos lembrar aos nossos alunos que buscar ter conhecimento, eloquência também, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Mas somente isso não é o que é necessário, né? Não é só a performance. É principalmente, e eu digo principalmente e exclusivamente, a presença de Deus na vida dos nossos alunos. É a presença de Deus que faz com que eles possam fazer obras maravilhosas. A performance de nada vai adiantar se esses jovens, se os nossos alunos não estiverem cheios da presença do Espírito Santo de Deus, cheios da presença, cheios da força do Senhor, para que possam continuar. Somente com a força dele, eles poderão vencer todos os desafios de sua vida. Então, só para concluirmos esse ponto, 1 Samuel 6,17 diz que o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então não é a performance. Quando Samuel foi lá para chamar a Davi, convocar a Davi para que pudesse começar o seu ministério, Samuel mesmo, ele se enganou por causa da beleza, por causa da força dos primeiros ali, dos filhos de Jessé, né, que foram apresentados, e ele acabou julgando pela aparência. Até a passagem lá mesmo fala a questão da aparência, né, que Deus ele não olha a aparência, Deus vê o que? O coração. Então quem foi escolhido? Aquele jovem que ninguém esperava, Davi, aquele que estava no campo, cuidando das ovelhas. Deus viu em Davi um adorador genuíno, alguém que louvava o Senhor com alegria e sabia reconhecer a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Dalila, só mais um passo para o abismo, é o tópico de número 3. Erradamente, muitos contam a história de Sansão, apontando a formosa Dalila como quem desvirtuou
e o desviou de sua consagração e propósito perante o Senhor. É conhecida a história de Dalila. Nós sabemos, né, que sempre falamos ali do desastre que foi o fim de Sansão, porque muitas das vezes nós falamos porque Dalila enganou, induziu a Sansão a contar o seu segredo. Porém, nós vemos na história de Sansão que foram muitas as más escolhas que ele realizou. Foram muitos momentos nos quais ele poderia ter uma escolha diferente. O livre-arbítrio, né? A questão aí do livre-arbítrio, ele era escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus. Então, mas só que Deus, mesmo ele tendo sido escolhido, Deus esperava que ele estivesse disposto a fazer a vontade dele. Só que Sansão quis fazer a sua própria vontade. E se a vontade dele, ou a nossa, ou dos nossos alunos, não se alinha com a vontade de Deus, a bênção não vem. O milagre não acontece. As providência do Senhor não acontecerá em nossa vida, mas preciso é estar alinhado com a vontade de Deus. É necessário andar conforme o seu querer, para que assim possa ser abençoado. Muitos recebem a promessa do Senhor, muitos recebem. Como diz, né, já ouvi um louvor dizer que quem tem promessa não morre, mas morre sim. Se não andar alinhado com a vontade do Senhor, vai morrer sem cumprir essas promessas na vida, né? Porque as bênçãos do Senhor, algumas bênçãos na nossa vida serão condicionadas à nossa obediência. E isso o Senhor já fala, né? Muitas das vezes o Senhor, quando fala que abençoará, Ele fala também da questão da obediência, de andar nos seus caminhos. E só vai cumprir na vida de quem for crente, de quem for fiel ao Senhor. Vai acontecer na vida de quem for fiel. Isso é bem claro. Mas se a pessoa não é fiel, como vai suceder estas bênçãos prometidas, né? Então é necessário andar com fidelidade. Então não foi somente a situação de Dalila. Dalila foi uma parte da história de Sansão, né? Quando ele se entregou aos braços de Dalila e foi convencido por ela, contou o segredo a Dalila, que se os seus cabelos fossem cortados, ele perderia a sua força. Então Dalila convenceu ele a dizer, ele falou e teve seus cabelos cortados. Ela foi encomendada por filisteus para enganar a Sansão, fazendo com que ele revelasse o seu segredo, né? Ela foi paga para fazer esse serviço. Foi só mais um passo em direção à morte do seu voto com Deus, de seus propósitos, sonhos, dons e até mesmo a sua própria morte. Até o seu fim foi trágico por causa de não observar qual era a vontade de Deus. 3.1. Rastros de uma queda. Sansão havia desconsiderado o conselho de seus pais quando decidiu se casar com uma mulher filisteia, tendo consciência de tudo o que envolvia essa decisão. Então, foram muitas as situações na vida de Sansão. Esta situação, que é uma das primeiras, né, das dificuldades, dos desafios de Sansão, ele desconsiderou o conselho de seus pais para que não casasse com mulher estrangeira, mas ele foi casar com uma mulher filisteia. Então já aí ele já começa a sua caminhada de uma forma errada. Ele observou o conselho do próprio coração, o desejo do seu coração, o desejo da sua carne. Certamente ele se interessou por aquela moça, mas os seus pais sabiam que não era a vontade de Deus. Mas mesmo assim ele teimou e casou com a filisteia, tendo consciência de tudo o que envolvia essa decisão. Saberia que haveria uma consequência, mesmo assim ele foi. Deus havia dito que ele não deveria comer nem tocar em coisas impuras. Não tocar em coisas impuras. Então tem uma passagem que ele mata o leão, ele despedaça o leão e quando ele vai retornando, dentro desse leão, na carcaça desse leão, as abelhas fizeram ali, né, fizeram mel ali dentro daquele leão. Então ele teve vontade de tomar aquele mel, ele foi lá, retirou de dentro daquele animal morto o mel e passou a tomar, inclusive levou para os seus pais. E nisso ele descumpriu mais um mandamento, mais uma ordem do Senhor. Mais uma vez ele despreza a vontade de Deus, porque ele tocou em um animal imundo, ele tocou em algo imundo, o animal estava morto, então já estava em fase, né, de processo vamos dizer, ele estava apodrecendo. Mesmo assim ele retirou o mel que as abelhas fizeram ali, né, dentro daquele leão que estava morto. Também fez um banquete que costumava ser regado a muito vinho, porque não queria agir diferente dos outros jovens. Ele via os outros jovens se divertindo e queria agir em conformidade com eles. Só que Deus já havia falado para ele que não tomasse bebida forte, que não fosse dada ao vinho. Mas como ele viu os seus amiguinhos, ele quis fazer igual. Esse é um conselho também para os nossos alunos em sala de aula, para que eles não olhem para as pessoas que estão ao seu redor quando eles estão fazendo aquilo que não agrada ao Senhor.
que estão vivendo em práticas que desagradam, que vai em desacordo com o que está na Bíblia. E lembrando que a bebida ela traz confusão mental, traz brigas, traz dissensões, desentendimentos. Por isso que a Bíblia mesmo adverte sobre a questão da pessoa que é dada ao vinho, de que é dada à bebida. Dessa forma a pessoa está fora de si. É algo ruim, é algo que desagrada a Deus. É algo que impede a pessoa de estar em si e buscar o Senhor de uma forma genuína, santa, irrepreensível. E não só essas questões, muitas outras questões, drogas, a prostituição, a questão de como é o mundo hoje, da promiscuidade, da forma que é hoje. Nós devemos lembrar os nossos alunos a se manterem fiéis ao Senhor, a esperarem o momento certo de todas as coisas acontecerem na vida deles. Quanto ao namoro, de não se anteciparem nas situações, nem nas fases, não pular as etapas do namoro, para que lá na frente não pague um preço muito caro, para que não pague um preço, para que não tenha os seus projetos frustrados, atrasados, dependendo do que estiver ali a eles. Então, é importante observar a vontade de Deus. Então, além de beber a bebida, que no caso alcoólica, né, algo que traria confusão, ele também chegou ao ponto de se deitar com uma prostituta. É outro fator que eu acabei de falar mesmo, a questão da promiscuidade. Então, o jovem, o juvenil, ele já está numa fase já, né, de puberdade, dos desejos aflorando, mas até nisso o professor ele deve ensinar os seus alunos a se manterem fortes quanto a resistir aos ataques, né, do inimigo, ao desejo da própria carne, porque muitas das vezes o inimigo vai enviar pessoas para tentar tirar mesmo os nossos alunos do caminho do Senhor, mas a própria carne mesmo, a carne deseja. Mas aí nós temos que levar o entendimento de que é preciso muitas das vezes jejuar, orar, buscar o Senhor, estar buscando o Senhor continuamente para não cair em tentação. E aqui nós vemos que Sansão, ele foi de uma forma, né, ele fez algo totalmente abominável ao deitar-se com esta mulher. Por fim, ele teve a sua cabeça raspada. Mais uma vez, então mais um erro de Sansão que lhe custou caro, que lhe custou até a vida. Devido à sua falta de vigilância, Sansão caiu no golpe, né, da Dalila. Caiu, porque ela era exatamente enganá-lo e conseguiu enganar. E custou muito caro para ele, graças à sua escolha. Se ele escolhesse o que era bom, o fim seria outro, mas escolheu o que era mal, o problema veio de uma forma desastrosa para ele. E a parte mais triste dessa história é o momento em que o Espírito Santo de Deus já não habitava mais nele. Certamente aí ele estava perdido, porque sem o Espírito Santo, que é o auxiliador, sem o Espírito de Deus, né, que é quem nos guia, que nos mostra como lidar com situações difíceis em nossa vida, porque sem a presença nós tomaremos decisões erradas. Sem a presença, a decisão correta muitas das vezes nem se apresentará a nós, porque estaremos dominados pela vontade do inimigo. E o papel do Espírito Santo é mostrar o caminho certo, o caminho da verdade. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. E quando nós não temos, nós não sabemos o que fazer. Concluímos que a cegueira de Sansão começou antes dos filisteus furarem os seus olhos. E foi a cegueira mais grave, a espiritual. 4. Quem tem promessa de Deus não morre? Faça essa pergunta em sala de aula, é bem interessante para eles entenderem, pensarem, refletirem, e quando receberem a resposta, muitos até poderão ficar surpresos, né? Porque quem tem promessa morre também. Quem tem promessa do Senhor e não anda alinhado com a sua vontade, morre. Vai morrer sem cumprimento dessa promessa. A história de Sansão nos mostra isso. Nos mostra isso, porque Deus havia prometido que o abençoaria, que usaria ele para libertar o povo de Israel. A promessa para a vida dele é que ele seria resgatador de Israel. Mas essa promessa foi findada de acordo com a sua escolha, de acordo com a sua má escolha. O povo hebreu liberto do Egito nos lembra disso. Com exceção de Josué e Calebe, todos que ouviram a promessa acerca da terra prometida morreram sem alcançá-la. Havia a promessa de que Deus levaria o seu povo à terra prometida, mas muitos murmuraram, muitos duvidaram, muitos ficaram no caminho, justamente por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros contra o Deus Todo-Poderoso. Mas Josué e Calebe, eles confiaram no Senhor. Eles foram um dos espias que estiveram ali, eles foram os dois que confiaram, que foram espiar a terra, que viram, que
precisaria da presença de Deus para derrotar aqueles homens fortes que estavam ali para transpor as muralhas. Eles sabiam que seria uma luta travada, mas com a força de Deus eles conseguiriam vencer. Os outros que foram espiar não confiaram, não acreditaram na promessa. Então eles ficaram de fora, e muito também, né? E todo aquele povo que não creu, todo aquele povo que desprezou aquela promessa que Deus havia feito. 4.1. A soberania divina e responsabilidade humana. Ser usado por Deus não é uma dinâmica unilateral. Ser usado por Deus, ele fala que vai usar, ele tem o poder de determinar o que vai acontecer, mas ele dá o livre-arbítrio a nós, ele dá a escolha a nós. Sansão, ele foi chamado, né? Ele foi chamado para fazer a obra do Senhor, ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe. Deus poderia falar para ele, determinar cada passo dele, mas não, Deus deu o livre-arbítrio a ele. E é isso que ele realiza na nossa vida. Então não é de forma unilateral, vai ser meu servo, eu escolhi, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é dessa forma. Ele nos dá o livre-arbítrio, ele escolhe, ele unge, ele capacita, mas nós precisamos estar prontos, dispostos a continuar a fazer a sua vontade. Viver os propósitos de Deus é uma dinâmica bilateral. Precisa ter uma pessoa disponível e disposta a estar no centro da vontade de Deus. Precisamos estar no centro da vontade do Deus Todo-Poderoso. Se Sansão se ele continuasse na vontade de Deus ali, desde a sua infância, ele teria sido o resgatador de Israel, aquele que livraria o seu povo, que traria mais bênçãos para aquele povo, além daqueles momentos que ele pelejou, que ele julgou o povo, cuidou daquele povo. Com certeza o Senhor faria mais ainda através da sua vida, se ele observasse a vontade de Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor em Juízes 16, nós vemos que Sansão ele teve uma morte vitoriosa, porque o Senhor teve misericórdia dele, mas ele não precisava ter passado pelo que passou. Ele poderia ter lutado mais ainda por este povo, poderia ter pelejado mais ainda pelo povo de Israel, mas como nós dissemos, houve consequência pelas suas más escolhas. Mas que nós possamos ter em mente, possamos levar aos nossos alunos o entendimento de que é bom e que é agradável, né, nós observarmos a vontade do Senhor, viver conforme o Senhor espera, ter a palavra dele em nossas vidas para que possamos realizar, possamos andar debaixo do seu propósito. Que assim seja na vida dos nossos alunos, que assim seja também na vida dos nossos professores. O título da dinâmica é Escolhas que Pesam. O objetivo é mostrar que mesmo alguém chamado por Deus pode colher consequências tristes se fizer escolhas erradas repetidamente. Materiais. Uma balança improvisada. Pode ser uma balança improvisada, pode ser até uma balancinha também, não somente improvisada, mas se o professor não conseguir, ele pode pegar, por exemplo, um cabide e colocar ele pendurado em algum lugar e 2 sacolas, uma em cada lado do cabide. Ou improvisar uma balança, algo que represente essa balança. Então, como eu disse, até mesmo utilizar uma balança mesmo, aquelas balanças de cozinha, né? Aquelas balanças que são utilizadas normalmente. 10 bolinhas ou pedrinhas pequenas. Cartões com escolhas de Sansão. Por exemplo, com escolhas de Sansão ruins e escolhas também boas. Por exemplo, escolhas ruins. Casou-se com a mulher filisteia, tocou no cadáver do leão, quebrando o voto. Fez aposta usando o enigma, por orgulho, matou por vingança pessoal, visitou uma prostituta, se envolveu com Dalila, contou seu segredo a Dalila. Então, escolhas ruins. E escolhas boas, essas serão menos que as escolhas ruins. Lutou contra os filisteus para livrar Israel. Orava a Deus quando precisava de força. Chamou a Deus no fim de sua vida e cumpriu sua missão. Então, cada bolinha, cada pedrinha vai receber algo, né, alguma mensagem dessa. Então, pode ser bolinha de papel mesmo, ou pode ser um objeto, colou, né, o papel, pegue papel, os cartões, cole nessa bolinha. Mostre a balança para os alunos e diga, cada escolha nossa pesa. Vamos ver o que pesou mais na vida de Sansão? Peça que os alunos revelem os cartões, 1 a 1, e coloque a bolinha correspondente no lado certo da balança. 7 no lado ruim, 3 no lado bom. No caso aqui, ou, né, desde que seja, aqui é só uma sugestão, 7 a 3, mas pode ser mais, pode ser menos, mas o bom não pode ser mais que a parte ruim. Então, observe com todos o resultado. A balança pende visivelmente para o lado das escolhas ruins. Por isso que teve este fim. Por isso Sansão teve este fim, por causa das suas
más escolhas. Então, o professor levará a reflexão aos seus alunos que Sansão foi separado por Deus, mas suas escolhas erradas foram mais frequentes. No fim, Deus teve misericórdia e usou Sansão, mas a dor, a vergonha e a morte vieram por causa do peso de suas decisões. E se fosse você na balança, pergunte a eles, qual lado você estaria hoje? Faça essa pergunta para que eles possam refletir de forma que tenham as suas vidas abençoadas. Versículo para encerrar, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. 1 Coríntios 6, 12. Professor também, como eu falei, na balança, na balança mesmo que é utilizado no dia a dia, o professor teria que mudar, Ele teria que fazer de uma forma diferente. Pegava as 7 bolinhas, 7 pedrinhas, colocava na balança e conferia o peso. Mas eu acho que fica mais legal realmente fazer com o cabide, fica mais apresentável em sala de aula, no caso ali com a balança mesmo, ele iria comparar o peso de cada uma delas, mas fica, isso aqui é apenas um escopo, o professor pode também fazer alterações e adaptar conforme a necessidade de cada um. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Só não vai embora se deixar o seu like, se inscrever no canal aí, tá bom? Até mais.